A Odyssey vem colaborando para projetar e executar pesquisas observacionais e gerar evidências no mundo real por meio de definições de metodologias, desenvolvimento de análises em código aberto e geração de evidências clínicas. Sou Maria Tereza e, junto com Pablo, acompanhamos a iniciativa Odyssey e vamos apresentar um resumo dos esforços da comunidade no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Em março, a Odyssey sediou um estudo virtual para auxiliar a tomada de decisões em saúde como resposta à atual pandemia do novo coronavírus. No início do estudo, as estatísticas mundiais do Covid-19 apresentavam o registro de 526 mil casos e quase 24 mil óbitos. No fim do evento, 4 dias depois, tínhamos cerca de 716 mil casos confirmados e quase 34 mil óbitos. A pandemia no seu ritmo avassalador. O evento foi estruturado com 2 objetivos principais. Primeiro, gerar evidências imediatas do mundo real sobre perguntas priorizadas compartilhadas por governos nacionais, agências de saúde pública, instituições relacionadas à saúde e membros da comunidade científica. E segundo, projetar estudos específicos do Covid-19 que possam ser validados e estejam prontos para execução assim que os dados estejam disponíveis. Como direcionamentos, buscou trazer o que é conhecido hoje para descobrir as lacunas de conhecimento e preenchê-las. Definir um novo padrão de como a ciência aberta e as colaborações podem acontecer. Perceber como a ciência da observação, a ciência de dados e a informática mudaram. Impor rigor científico na definição de fenótipos que melhorem a eficiência e a qualidade da pesquisa. Servir de marco de como a ciência deve funcionar no futuro. O estudo foi organizado em frentes de trabalho, subdividido em 3 grandes áreas: competências, suporte e elaboração de estudos. Cada frente foi coordenada por um ou mais especialistas, e os colaboradores escolhiam em qual frente gostariam de atuar no momento da inscrição. A frente de competências agrupa especialistas em assuntos específicos que servem de apoio para a elaboração dos estudos, como, por exemplo, times de revisão clínica e de literatura. A frente de suporte disponibiliza ajuda na pesquisa de dados, análises e design de novos estudos. A frente de estudos foi dividida em 3 grupos: caracterizações, estimativas e predições, e foram os responsáveis pela implementação dos estudos. Essa configuração permitiu que um time focado no desenvolvimento em uma frente de trabalho trabalhasse de forma colaborativa e conectada com as outras equipes. Nos estudos de caracterizações, os colaboradores se empenharam na definição do perfil dos pacientes com Covid-19, com influenza, sintomas e complicações e tratamentos invasivos para problemas respiratórios. As equipes de estimativas focaram nos efeitos dos antihipertensivos, dos inibidores de hepatite C, HIV e a hidroxicloroquina. Já as equipes de predições buscaram responder perguntas como: dos que apresentam sintomas, quem internar? Dos que vão para casa, quem vai piorar? Dos que internam, quem vai para a UTI ou vai morrer? A partir das propostas dos estudos, para cada um deles foi executado o seguinte roteiro: revisões de literatura e desenvolvimento dos protocolos, geração dos fenótipos, desenvolvimento dos pacotes de análises na ferramenta R, execução dos estudos, revisão clínica e divulgação dos resultados. A cada passo do roteiro, cada integrante do time colaborou com as suas respectivas competências. Em 88 horas de trabalho, o estudo reuniu 351 participantes de 30 países
envolveu 15 frentes de trabalho simultâneas, revisaram mais de 10.000 publicações científicas, elaborou 9 protocolos, lançou 13 pacotes de estudos, projetou 355 definições de cortes e montou uma rede de dados distribuída para a execução dos estudos. A rede de dados foi composta por 37 bases com dados administrativos, sistemas de registros eletrônicos e dados de saúde complementar, abrangendo 10 países em 3 continentes. 8 dessas bases continham dados de pacientes com Covid-19. As bases estavam padronizadas no modelo comum de dados OMOP, na versão 5. No final do estudo, foram gerados 36 fenótipos, criadas 355 cortes, sendo que 114 cortes foram validadas e revisadas para os estudos de previsões, estimativas e caracterizações, e os dados e resultados dos estudos estão publicados. Aqui estão disponíveis todos os conceitos, cortes e definições de estudos que foram gerados durante o evento. Nessa página estão disponíveis os dados e resultados dos estudos. Cada link leva a uma nova página com um protocolo de estudo. Por exemplo, a caracterização de pacientes hospitalizados com Covid-19 nos leva ao detalhamento desse estudo, disponibilizando as bases de dados, cortes geradas e os resultados obtidos. Esse vídeo disponível no YouTube apresenta uma demonstração de um passo a passo de execução do pacote implementado em R utilizado nos estudos de predições. Foi realizada a primeira caracterização dos pacientes com Covid-19 nos Estados Unidos e na Ásia. Foi elaborado o primeiro modelo preditivo validado externamente em pacientes com Covid-19 para apoiar as decisões de triagem em um esforço para achatar a curva. Esse modelo determina quais pacientes com sintomas têm maior probabilidade de precisar de hospitalização e foi desenvolvido com base nos dados dos Estados Unidos e testado nos dados da Coreia do Sul. Também foi realizado um estudo sobre os riscos da prescrição da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, projetado e executado em um conjunto internacional de bancos de dados. A Odyssey divulgou um estudo sobre a segurança da hidroxicloroquina, medicamento que está sendo avaliado como um tratamento potencial para o Covid-19. Os achados do estudo foram gerados a partir de um banco de dados internacional com mais de 950 mil usuários de hidroxicloroquina, incluindo aproximadamente 320 mil usuários que o usaram em combinação com a azitromicina. Pacientes de 5 países diferentes foram incluídos nesse estudo, o primeiro a ser compartilhado. A conclusão do estudo indicou que o tratamento a curto prazo com a hidroxicloroquina é seguro e o uso combinado com a azitromicina resultou em uma taxa 60% maior de mortalidade cardiovascular do que o uso combinado com a amoxicilina. Foi encontrado um risco avançado de angina e insuficiência cardíaca quando foi adicionada a azitromicina ao tratamento com a hidroxicloroquina. Para compreender melhor o perfil dos pacientes com Covid-19, foram caracterizados indivíduos hospitalizados com um novo coronavírus e comparados com indivíduos previamente hospitalizados com influenza. Foram relatadas as características demográficas, condições prévias e o uso de medicamentos de pacientes hospitalizados com o Covid-19 entre dezembro de 2019 e abril de 2020 nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Esses pacientes foram comparados com dados de pacientes hospitalizados com influenza de 2014 a 2019. Foram incluídos 6.806 indivíduos com Covid-19. Nas bases de dados americanas, foi predominante o gênero masculino e nas bases da Coreia do Sul, o feminino.
Os perfis de idade e as prevalências de comorbidades variaram entre as fontes de dados. Comparado a 52 mil indivíduos que foram hospitalizados com influenza, os pacientes com Covid-19 tinham menos comorbidades e o uso de medicamentos. Como conclusões, as taxas de comorbidade e o uso de medicamentos são altas entre os indivíduos hospitalizados com Covid-19. No entanto, os pacientes com essa doença nos Estados Unidos são geralmente mais saudáveis do que aqueles tipicamente admitidos com influenza. Na finalização do evento, foi divulgada a lista dos participantes do estudo. Nós colaboramos nos times dos estudos de caracterização e estimativas. Com a nossa contribuição, o Brasil esteve presente entre os países participantes do estudo. Bom, esse estudo foi o início de uma jornada. Essa doença ainda está em processo. A Odysee está comprometida em fazer o possível para apoiar e informar uma resposta à pandemia do coronavírus e priorizará as atividades alinhadas a esse esforço. À medida que nos ajustamos à nossa situação global, a comunidade Odysee continuará a receber novas chamadas de grupos de trabalhos e estudos. A Odysee é uma comunidade virtual e estamos preparados para continuar a colaboração durante esse período desafiador. E convidamos a todos que continuem a jornada conosco. Muito obrigada. Bom, fiquem com Deus e que Ele cuide de todos nós.